Questão 1. O que é um demônio? Um demônio é um ser espiritual de natureza angélica, condenado eternamente. Não tem corpo, não há em seu ser nenhum tipo de matéria sutil, nem nada semelhante à matéria, pois se trata de uma existência de caráter inteiramente espiritual. Spiritus, em latim, significa sopro, hálito. Uma vez que não tem corpo, os demônios não sentem a menor inclinação para nenhum pecado que se cometa com o corpo. Portanto, a gula ou a luxúria são impraticáveis para eles. Podem tentar os homens a pecar nesses campos, porém só compreendem esses pecados de modo meramente intelectual, uma vez que não possuem sentidos corporais. Os pecados dos demônios, portanto, são exclusivamente espirituais. Eles não nasceram maus, porém, depois de criados, foram submetidos a uma prova antes que lhes fosse oferecida a visão da essência da divindade, pois viam a Deus, mas não viam sua essência. Nesse caso, o verbo ver é figurativo, já que a visão dos anjos é intelectual. Como para muitos será difícil compreender o fato de que puderam ver, conhecer a Deus, porém não ver, conhecer sua essência, poderíamos exemplificar que eles viam a Deus como uma luz, que o ouviam como uma voz majestosa e santa, mas seu rosto permanecia sem se revelar. De todo modo, mesmo que não penetrassem em sua essência, sabiam que era seu Criador e que era santo, o santo entre os santos. Antes que penetrassem na visão beatífica dessa essência divina, Deus o pôs à prova. Nessa prova, uns obedeceram, outros não. Os que desobedeceram de forma definitiva tornaram-se demônios. Eles, por si só, se transformaram no que são. Ninguém os fez assim. A psicologia dos anjos atravessou uma série de fases antes que eles se transformassem em demônios. Essas fases não aconteceram no tempo material, mas sim na eternidade, o que chamamos de Evo. Evo significa eternidade, que é o tempo dos espíritos. Uma explicação mais detalhada aparecerá mais adiante. Para os humanos, por se dar na eternidade, ou seja, Evo, essas fases pareceram instantâneas. Porém, o que para nós parece breve, para eles foi muito demorado. Deus o chamava, pois sabia que quanto mais tempo suas vontades ficassem afastadas dele, mais se afirmariam neste afastamento. Contudo, muitos dos anjos que haviam se afastado, em um primeiro momento, voltaram. Essa é a grande luta nos céus de que fala o Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9. Abre aspas. Houve então uma batalha nos céus. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e eles perderam seu lugar nos céus. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado demônio ou Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Fecha aspas. Como os anjos podem lutar entre si? Se não tem corpo, quais armas foram usadas? O anjo é espírito. O único combate que se pode travar entre eles é o intelectual. As únicas armas que podem usar são os instrumentos intelectuais. Deus enviava a graça a cada anjo para que voltasse à fidelidade e se mantivesse nela. Os anjos davam argumentos aos rebeldes para que voltassem à obediência. No entanto, os anjos rebeldes mostravam suas razões para fundamentar sua postura e introduzir a rebelião entre os anjos fiéis. Nesta conversação entre milhares e milhares de anjos, houve baixas de todos os lados. Anjos rebeldes regressaram à obediência, anjos fiéis foram convencidos com a sedução dos argumentos malignos. A transformação em demônios foi progressiva. Com o passar do tempo, a eternidade é um tipo de tempo, uns odiaram mais a Deus, outros menos. Uns se fizeram mais soberbos, outros nem tanto. Cada anjo rebelde foi se deformando mais e mais em pecados específicos. Assim como, ao contrário, os anjos fiéis foram se santificando progressivamente.
Uns se santificaram mais em uma virtude, outros em outra. Cada anjo se fixou em um aspecto ou outro da divindade, amou com uma medida de amor. Por isso, entre os anjos fiéis surgiram muitas distinções, segundo a intensidade das virtudes que praticaram. Cada anjo tinha sua própria natureza dada por Deus. Porém, cada uma delas santificou numa medida própria segundo a graça de Deus e a correspondência de sua vontade. Exatamente o contrário ocorreu no caso dos demônios. Cada um recebeu de Deus uma natureza. Se deformou segundo seus próprios caminhos extraviados. Por isso, a batalha acabou quando cada um deles permaneceu enquadrado em sua postura de forma irreversível. Chegou um momento em que havia só mudanças acidentais em cada ser espiritual. Cada demônio se manteve firme em sua imprudência, em seus ciúmes, em seu ódio, em sua inveja, soberba e em seu egoísmo. A batalha havia acabado. Podiam seguir discutindo, disputando, exortando-se durante milhões de anos, para dizer em termos humanos, porém havia somente mudanças acidentais. Foi então que os anjos foram admitidos na presença divina e se deixou que os demônios se afastassem, que ficassem abandonados à situação de prostração moral que haviam escolhido para si. Como se pode observar, não se trata de ter enviado os demônios a um lugar de chamas e aparatos de tortura, mas que fossem deixados como estavam, abandonados em sua liberdade, em sua vontade. Não foram levados a nenhuma parte. Eles não ocupam um lugar, não há onde levá-los. Não há instrumentos de tortura, nem chamas que possam atormentá-los, nem cadeias que os prendam. Tampouco os anjos fiéis entraram em algum lugar. Simplesmente receberam a graça da visão beatífica. Tanto o céu dos anjos como o inferno dos demônios são estados. Cada anjo tem o seu interior, seu próprio céu, esteja onde estiver. Cada demônio, esteja onde estiver, leva em seu espírito seu próprio inferno. O momento em que não há como voltar atrás é quando o anjo vê a essência de Deus, porque depois de ver Deus já não poderá mudar de opinião, sem esconder a menor coisa que o ofenda, pois a inteligência assimilaria que esconder uma falta seria o mesmo que esconder esterco em frente a um tesouro. Pecar, a partir de então, torna-se impossível. O anjo, antes de entrar nos céus, compreendia Deus, compreendia o que era, imaginava sua santidade, sua onipotência, sabedoria, amor. Depois de ser aceito para contemplar sua essência, não só a compreende, como também a vê. Quer dizer, vê sua santidade, seu amor, etc. Se preenche de tal amor, de tal veneração, que jamais, por nada, quer de separar dele. Por isso o pecado passa a ser impossível. O demônio fica irremediavelmente ligado ao que escolheu, desde o instante em que Deus decide não insistir mais. Chega o momento em que Deus torna a decisão de não enviar mais as graças de arrependimento, pois ele compreende que enviar mais graças só serve para que o demônio se assegure mais naquilo que sua vontade escolheu. Porque cada graça de arrependimento só pode ser superada, só pode ser vencida, afirmando-se mais no ódio. Chega o momento em que Deus, amor, dá as costas e deixa seu filho seguir seu caminho. Deixa o demônio seguir sua vida separado. Dar as costas. Pode de verdade o amor infinito fazer tal coisa? Sem dúvida, sim. A rebeldia da criatura faz com que finalmente Deus a abandone à sua própria sorte. Que momento é esse em que a criatura é abandonada? É o momento em que Deus decide não lhe conceder mais nenhuma graça de arrependimento. Nesse instante, podemos dizer que Deus deu as costas ao ser que criou. Quando ocorre essa terrível e temível decisão, a criatura já está julgada. Podemos dizer que não é de uma hora para outra que o anjo se transforma em demônio, já que se trata de um processo lento, gradual, evolutivo. Há um tempo certo em que o espírito angélico tem de tomar a decisão de desprezar ou não o seu Criador. Já foi dito que nesse processo pode-se voltar atrás. Essa é a celestial batalha de que fala o Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9.
Mas chega um momento em que os demônios se afastam cada vez mais. Não haveria sentido insistir. O Criador respeita a liberdade de cada um. Portanto, o demônio é um anjo que decidiu ter seu destino distante de Deus e quer viver livre, sem amarras. Frequentemente, ele é representado em pinturas e esculturas de modo disforme, uma forma muito adequada de representá-lo, pois se trata de um espírito angélico deformado. Segue sendo anjo, somente sua inteligência e sua vontade são deformadas. A solidão interior em que permanecerá por séculos e séculos, os ciúmes ao compreender que os fiéis gozam de visão de um ser infinito, levam-no a reprovar seu próprio pecado mais uma vez. Como odeia a si mesmo, odeia a Deus. Odeia os que lhe deram razões para afastar-se. Mas nem todos sofrem igualmente. Durante a batalha, uns anjos se deformaram mais que os outros. Aqueles que mais sofrem são os que mais se deformaram. Porém, é necessário recordar novamente que essa é uma deformidade da inteligência e da vontade. A inteligência está deformada, obscurecida pelas mesmas razões que justificou seu caminho, sua libertação. A vontade impôs à inteligência sua decisão, e a inteligência se viu impelida a justificar tal decisão. A inteligência funcionou como um mecanismo de justificação, de argumentação daquilo que a vontade a estimulava a aceitar. Como se vê, o processo tem uma extraordinária semelhança com o processo de aviltamento dos humanos. Não esqueçamos que nós, humanos, somos um espírito em um corpo. Se nos omitirmos diante dos pecados relativos ao corpo, sofreremos o mesmo processo interno que leva uma pessoa boa a acabar na máfia ou a tornar-se um soldado num campo de concentração ou um terrorista. Em princípio, o conceito de pecado, de tentação, de evolução da própria iniquidade é igual tanto no espírito angélico como no espírito do homem. Os pecados humanos são sempre pecados do espírito, ainda que os cometa com o corpo, já que este é tão somente um instrumento daquilo que o espírito decide com seu livre-arbítrio. Assim, como o menino atravessa um período de infância, o anjo que acaba de ser criado não tem experiência. O ser humano tem tentações como outras pessoas, e os anjos também as têm. O homem pode pecar por ideais tais como a pátria, a honra da família, o bem-estar de um filho. O espírito angélico também tem por trás de si grandes causas, que mesmo sendo distintas das humanas, presumem uma complexa correlação angélica de todo esse mundo humano que conhecemos. Nós, humanos, somos também espírito, apesar de possuirmos um corpo. Só temos de olhar nosso interior para compreender como se pode cair no pecado, como se pode degradar-se. Sendo assim, os pecados dos anjos começam a nos parecer mais próximos e já não são tão incompreensíveis. Rezemos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. São Bento, rogai por nós. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fuge de sua face todos que vos odeiam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.